O tema da mensagem de hoje é AE Vetor. Alguns disseram para mim que é vector. Outros disseram que é vetor. Então, a única coisa que eu sei, eu assisti o desenho mais 2 vezes e ele fala bem assim: pai, eu não sou mais o Vitor, agora eu sou vetor. Aí, então eu fui atrás e deixei o nome da mensagem de AE Vetor. E vai ser esse o tema da mensagem. Não façam isso. Então, o tema da mensagem é essa. Mas muitas vezes você brincou, você disse e você não sabia o que você estava falando. E eu quero dizer aqui que eu tenho a certeza de que quem desenhou este desenho, quem fez esse desenho, não sei, acho que foi a DreamWorks. Foi a DreamWorks que fez? Foi? O estúdio que fez esse desenho também não se atentou no que ele estava dizendo a respeito desse personagem. E hoje nós não vamos falar do personagem, nós vamos falar de um bordão, de um jargão que ficou do retiro passado. Né? O retiro passado, todo mundo olhava um para o outro, ou era Vitor, ou era My Little Pony. Isso, senta aí todo mundo. Isso. Então você gravou o retiro com esses 2 negócios. Então agora, para encerrar o ciclo, antes do próximo retiro, vamos falar do AE Vetor, beleza? Eu fui atrás do significado de vetor. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa na internet, você procura por vetores, você procura algumas imagens, né? A imagem é em vetor. Mas o que significa vetor? Vetor é segmento de reta usado para representar alguma grandeza vetorial. Apesar de ambas ações precisarem de força, puxar e empurrar, são coisas distintas, uma vez que a força é representada por vetores. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, tamanho, direção e sentido. Aí eu terminei a minha mensagem, tinha feito uma mensagem e eu falei: uau, essa mensagem tem tudo a ver com aquilo que é vetor. Tem tudo a ver. Então, eu falei que eu iria fazer, a pedido de vocês, uma mensagem com esse tema, e nós vamos trabalhar esse tema hoje. Mas eu preciso que você preste muita atenção, porque existem pequenos detalhes aqui que podem, presta atenção, que podem já te dar uma dica do tema do próximo retiro. Não, esse já é o retiro que vai acontecer. O próximo retiro. Lucas 5, 12 e 13, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se de rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a sua mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem: tamanho. Diga assim, tamanho. Diga tamanho. Quando nós pensamos em algo que é grande, quando falam para você algo grande, pense em algo grande, você não consegue pensar, me ajuda, você não consegue me usar, você não pensa em um gomo de uva, quando eu peço para você pensar em algo grande. Você não pensa em um grão de feijão. Você não pensa nisso. Quando eu falo para você pensar em coisas grandes, você pode pensar num prédio, né? Na própria aba aqui, como o menino sugeriu aqui. Você pensa coisas grandes. E esse tamanho aqui, que está sendo especificado nesse versículo, ele está dizendo do tamanho
de um sofrimento passado por alguém que tinha uma doença chamada lepra. Essa lepra já estava espalhada pelo corpo inteiro. O corpo inteiro já estava tomado pela lepra. Qual é o tamanho dessa lepra então? Enorme, grande. Esse homem chega até Jesus e ele se coloca de que tamanho para Jesus? Grande ou pequeno? Esse homem chega até Jesus e fala: se você quiser me curar, né? Se você quiser me curar, eu topo. Se você tiver afim, né? O que você acha? Ele chega para Jesus em uma posição de grandeza ou numa posição de pequenez? Vocês entendem que o tamanho aqui é variado, porque quando eu falei que lepra no corpo inteiro, era grande. Mas no momento em que ele encontra Jesus, a lepra passa a ser pequena. Quando falamos de tamanho, precisamos identificar e saber o que e de que estamos falando. Porque se eu falar para você que a lepra é pequena, você pode dizer: não, Felipe, mas o rapaz já perdeu o dedo, já perdeu a orelha, já perdeu o nariz, já perdeu um pé, já perdeu isso. A lepra é muito grande. Mas ele, quando chega à frente de Jesus, ele entende que ele é menor. Então ele depende de algo e ele sabe que aquilo só pode vir através de Jesus. Então ele reconhece o seu tamanho. Ele reconhece que o seu problema é pequeno perto de Jesus. Então ele pede para Jesus: olha, se quiseres, me cura. E uma das frases mais tops que Jesus já usou: eu quero. Eu quero. Jesus não pensou, não tem um tempo nesse texto, tipo Jesus ali imaginando: o que será que eu vou falar para esse rapaz? Não, na mesma hora ele disse: eu quero. Na mesma hora ele disse: já é. Então tamanho não tem a ver com aquilo que vemos. Porque, na minha perspectiva, aquilo pode ser grande. Mas quando eu estou na posição de reino, sentado à destra de Jesus, aquilo passa a ser pequeno. Onde nós estamos assentados? Com Cristo. Amém ou nem? Se nós estamos assentados em Cristo, esses problemas passam a ser pequenos. Você consegue entender o seu tamanho? Você consegue entender que você não está aqui, você está lá, reinando assim? E que esse é o propósito de vida? O segundo ponto, pegando de gancho, o nome vetor, é a direção. Uma seta dá direção. E tem um versículo na Bíblia que diz que somos como flecha lançada. Você é uma flecha lançada. E tem uma expressão que vocês estão usando muito no Instagram agora, é que foguete não dá ré. E é igual flecha. Foi, ela não faz ré. Ela pode cair aqui, né? Mas ela não faz ré. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. O que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Lavando as redes. Pega aí. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão,
e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem a rede de pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, nem uma sardinha. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram o quê? Rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, o filho de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando entendemos que Jesus entra naquele barco, Jesus dá a eles o quê? Uma direção. Onde nós encontramos aqui em nossa igreja a direção? Quem arrisca dizer onde encontramos direção aqui? Onde? Onde? No pastor. Obrigado, no pastor. Onde mais nós encontramos direção? Na palavra, no Espírito Santo. Mas tem uma pessoa que senta com você todo sábado, faz quem? Yes, o apacentador. Olha que legal, o seu apacentador, ele já conhece o seu tamanho e ele está apto a te dar direções. Essa semana falaram para mim assim: mas você vai falar de novo de apacentador? Eu falei: a minha vida vai ser falar de apacentador, porque não tem coisa mais linda e maior expressão de Jesus na terra de que um apacentador que senta com as suas ovelhas para explicar e ouvi-las. Sabe, existe direção, porque quando você ouve aquele a qual é o seu líder, aquele qual é o seu apacentador, não tem como as coisas darem erradas. Vamos ver por Pedro, pescou a noite inteira, passou a noite inteira pescando. Ele já estava lavando a rede? Já estava lavando a rede. Só lava a rede quem já terminou de trabalhar. E de repente vem um homem e diz assim: pega o barco, me leva até ali. E do barco começou a ensinar. E de repente ele olha para Pedro e fala assim: pega o barco e vamos mais para o fundo. Lance a rede. Aí Pedro, eu imagino, gente, passou a noite inteira ali jogando a rede, lançando rede, passando rede, colocando minhoca no anzol, tentando fazer tudo e nada. E de repente vem um homem e fala para ele assim: olha, joga a rede daquele lado lá. E o que acontece? Enche tanto, vem tanto peixe, que aqui nós conseguimos usar a imagem do tamanho. Presta atenção no tamanho aqui de novo. Será que os barcos eram pequenininhos? Quem já foi aí para o litoral e viu um barco de pesca? Eu imagino ser daquele tamanho. Vamos pensar com que aquilo que a gente vê ali. Um barco grandinho, né? Tem um tamanho legal. A Bíblia está relatando que o barco colocou tanto peixe, colocaram tanto peixe dentro do barco, que a ponto deles começarem a afundar. Vocês têm noção disso? Só quero dizer uma coisa para você: vão ser tantos peixes que você vai colocar no seu barco, que você vai experimentar o que é afundar.
Esse retiro que vai acontecer agora tem o tema de Vida Longa ao Rei. Você vai entender quem é você e qual é a sua posição. E através disso, você vai entender o seu propósito. E assim como Pedro, no final do texto que lemos, você vai entender que você é um pescador de homens. Você vai entender que para quem você falar de Jesus, aquela pessoa vai querer saber. E ali vai começar a sua grande pesca. Quando ainda na IBI, eu lembro muito bem do tema dado para essa aula, a pesca maravilhosa. Porque é uma pesca fora do normal. Quem aqui tem pai e mãe que gostam de pescar? Quem serve vô, tio, alguém assim, isso. Vocês já viram como eles ficam quando eles vão pescar e não pegam nada? Eles ficam felizes ou tristes? Então, da mesma forma, esses homens tinham passado a noite inteira fazendo isso, de repente, uma grande quantidade de peixe. Mas por que eles tiveram uma grande quantidade de peixe? Porque eles entenderam que o tamanho daquele homem que estavam com ele no barco era maior do que o deles, e eles emprestaram o seu ouvido para ter uma direção. E o terceiro ponto dessa mensagem é sentido. Tudo tem que fazer sentido. Quando você já tem o tamanho e a direção, ficou fácil. Você entendeu aí? Você tem um líder lá no seu grupo familiar onde ele te dá a direção. Tudo que ele falar para você vai dar boa. Não tem como dar ruim. Não tem como dar errado. E existem algumas coisas que precisam ser tomadas, precisam ser decididas para que faça sentido. Vou explicar melhor. Mateus 8, 14 e 15. Entrando Jesus na casa de quem? De quem que ele entrou? Pedro não é o mesmo do barco lá? Olha só, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou Você entende a grandeza desse versículo? Você consegue entender? A minha fonoaudióloga falou com ela, tenho certeza, está pagando essa menina aqui. Pois é, você vê. Olha lá. Precisa sentido. Para alguns aqui, casados, quando ouve essa mensagem a respeito de Jesus curar a sogra de Pedro, você entende o que é amor. Porque para curar a sogra, né? A sogra é uma segunda mãe, graças a Deus. Vocês nem sogra têm. Mas aqui precisa dar sentido, precisa fazer sentido. Quando aquela mulher então dá a mão a Jesus, no mesmo momento ela é curada, e a vida dela passa a ter sentido. E quando ela entende que a vida dela passa a ter sentido, ela começa a servir Jesus. Quantos de vocês sabem que a sua vida tem sentido? Quantos de vocês já servem a Jesus? Faz sentido? É aquele, né? Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos:
vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, sério, pensa comigo, o barco se batendo, fazendo tudo, e Jesus estava dormindo, gente. Vocês têm noção disso? E eu vou explicar o porquê. Os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ou seja, a água ficou tranquila. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que até o vento e o mar ele obedece? Essa é, ou esses são, os adolescentes da comunhão cristã Aba. Quando você fala, quando você abre a sua boca, você dá direção, você não, com os seus olhos, você não vê o tamanho do problema que as pessoas estão te apresentando, porque ali eu imagino os discípulos correndo até Jesus, Jesus ali tirando um cochilinho de boa, os caras disseram assim: não tem problema se a gente morrer não? Você não está vendo esse negócio todo rolando aí? Você não está vendo que a gente vai afundar? E Jesus levanta, olha para aquilo de uma posição aonde aquele problema que tinha esse tamanho para os discípulos não era nada para ele, e ele simplesmente fala: aquieta-te e acalma. E o que acontece nesse momento? O mar fica tranquilo. Vou dar uma dica para você, adolescente: quando seu pai e sua mãe estiverem conversando a respeito de finanças na sua casa, e eles derem oportunidade de você dar pitaco, diga para eles bem assim: comece a enxergar como Cristo enxerga. Porque essas contas que para você são enormes, para ele não é nada. Ah, Felipe, mas você está falando porque... porque você está falando. Ei, eu estou falando com filhos. Eu estou falando com filhos do dono do ouro e da prata. Eu estou falando com você que reina. Eu estou falando com você que já está em uma outra posição. Eu estou falando com você que não vê o tamanho do problema que as pessoas querem mostrar. Eu estou falando para você que já sabe qual é a solução, você já sabe o que dá a direção. Eu estou falando com essas pessoas. Eu não estou falando com alguém que vai sair daqui pensando: quem sou eu, para onde vou, ou por que vim aqui. Eu estou falando com pessoas que, ao chegar num lugar, o tamanho do problema não importa, porque não é o tamanho que você enxerga. Eu estou falando com pessoas que, ao abrir a sua boca, vai dar direção e as coisas vão acontecer. E quando as coisas acontecerem, tudo vai fazer sentido. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Eu tenho certeza que isso tem um patrocínio da Clinivoz. Certeza. Olha só.
Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, porque senão não é um culto completo, né? Você tem que olhar para a pessoa que está do seu lado. E diga para ela assim, olha só, diga para ela assim: a máscara parece grande, mas já começou a cair. Ó, quase 50% do nosso público já não precisa mais usar. Essa semana, aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela bem assim: o tamanho do problema que te apresentam não é nada quando você está na posição de reino. Agora olha para a pessoa com sangue nos olhos e diga para ela bem assim: quando você está na sua posição de reino, você dá direção. E quando você dá direção, as coisas acontecem exatamente como você falou. Agora olha para mim aqui, e eu quero dizer para você o seguinte: por poder falar com pessoas que sabem aonde estão e conseguem enxergar as coisas de um tamanho num reino espiritual, por estar de frente com pessoas que sabem dar direção, quando alguém falar algo, quando alguém pedir algo, todos vocês são aptos a dar direção. E eu tenho a certeza que as pessoas que estão ao seu redor vão experimentar um sentido de vida ainda maior. Ainda maior. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor demonstrou através da sua palavra que nós não temos uma posição baixa. O Senhor demonstrou através da sua palavra que nós reinamos contigo das regiões celestiais. Por isso nós enxergamos as coisas de um tamanho totalmente diferente. Nós estamos em um lugar onde nós damos direção e as coisas acontecem. E o sentido da vida faz muito mais sentido agora que entendemos tudo isso. Muito obrigado, Jesus. Se você pode, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que os meus problemas são pequenos, porque eu estou contigo. Senhor Jesus, hoje eu tomo uma decisão de chamá-lo de pai, de irmão mais velho. Muito obrigado pela certeza da minha salvação. Por isso eu deixo claro que nesse dia eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, pode escrever o meu nome no livro da vida. Satanás, eu quero deixar claro, você perdeu. Você perdeu. Eu declaro perdão a todas as pessoas que um dia me fizeram mal, e declaro sobre a vida delas bênção sem igual. Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te aceito, eu quero convidar você a fazer um sinal com a sua mão, para que a gente possa enxergar você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Glória a Deus. Agora eu quero convidar você que levantou a sua mão. Todo mundo agora abre os olhos. E você permaneça com a sua mão levantada. Levanta sua mão aí bem alta. Não tem problema. Fica tranquilo. Isso. Levanta a sua mão. Está com vergonha. Agora tem aquela galera que ficou com vergonha, né? Tipo, tinha um monte de mão, agora está aí? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do lado aí e fala bem assim: vamos comigo lá na frente? Se ela falou vamos, você pode sair do seu lugar, você que tomou essa decisão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e vir aqui à frente. Glória a Deus. Se você pode, aplaude Jesus, que essa é a hora da festa, essa é a hora que a festa nos céus, a festa nos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, glória a Deus. Olha que legal. Isso aí, é isso aí, é isso aí. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante sua mão aí para a gente ver você. Tem mais alguém ali vindo aqui agora? Pode fazer barulho? Glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Olha para mim aqui. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês, a decisão mais linda. Hoje vocês fazem parte de uma grande família. Eu quero convidar vocês a olhar para aquela galera lá, ó. Vira lá, olha para eles lá, ó. Isso. Diga assim, ó, estenda sua mão para cá e diga assim: sejam bem-vindos à família de Deus. Agora você faz muito barulho. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso. E como eu já falei mais de uma vez, quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, lá no céu, existe agora, nesse exato momento, uma rave celestial, aonde eu posso dizer para você, que com certeza Jesus está na dancinha lá, sabe? Ele está lá. E por isso eu quero convidar você a louvar o Senhor ainda mais, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. Continuem mega abençoados.